Amém. Amém. Na last presentation, Na nossa última apresentação, we looked at the parable of the wheat and tares found in Matthew chapter 13. nós olhamos para a parábola do joio e do trigo em Mateus 13, verso 24. And why did we go to that passage? E por que nós fomos nessa passagem? What were we looking for? O que nós estamos procurando? Nós estamos olhando para o bom e o ruim? Back? Wir haben für das Gute und das Böse geschaut. Anyone else remember? Why did we go to Alguém mais se lembra? Matthew chapter 13? Por que nós fomos para Mateus capítulo 13? So it's a lot of information that we're handling, É muita informação que nós estamos lidando and it's easy to lose our direction. e é muito fácil perder nossa direção e esquecer a razão por que nós fomos até um local em particular. We're looking at vow 21 and vow 24. Nós estávamos olhando para o voto 21 e voto 24. Judgment of the living. Um está lidando com o julgamento dos vivos The other vow e o outro voto is dealing with Revelation, está lidando com o Apocalipse 18. the sealing, the sprinkling. O selamento, Its o focus really is about all o these gotejamento things e esse foco está focando, esse verso está focando em 11 de setembro. issues. Se nós fôssemos resumir essas duas questões, esses dois pensamentos, About 9/11. It's all about está 9/11. falando completamente sobre 11 de setembro. And what occurs there, E o que acontece ali? whether it's the angel of Revelation 18 coming Seja o anjo de Apocalipse 18 descendo, the latter rain, ou a chuva serôdia, or the judgment of the living. ou o julgamento dos vivos. How did we come to these conclusions Como é que a gente chegou a essas conclusões about the importance of 9/11? sobre a importância de 11 de setembro? Now, the answer to these questions Então, a resposta para essas perguntas se perdeu no meio do tempo. which is quite disconcerting, quite worrying, E é algo um pouco preocupante, because it's not that many years ago. porque não faz tanto tempo assim, tantos anos assim. So it's always good to try to understand why we Então, did. é sempre bom tentarmos lembrar por que nós fizemos aquilo que nós fizemos. Now, as we go through these studies, people are confused because they don't know what is right and what is wrong. Então, ao fazer esses estudos, as pessoas ficam um pouco confusas porque elas não sabem mais o que está correto, o que está errado. It's not my purpose to Não é o meu propósito sacudir a sua fé, but we do need to think about mas nós precisamos pensar why we believe those things. no que a gente acredita e por que nós acreditamos nessas coisas. So the first part of our study, Então, a primeira parte do nosso estudo, as we look to these two vows, ao olharmos para esses dois votos, the first thing that we wanted to look qual é a primeira coisa que nós tínhamos que olhar e prestar atenção? Algum pensamento? Alguma ideia? Good. The third angel's message. Isso, a terceira mensagem angélica. First we need to address É essa primeira coisa que precisamos abordar. 9 presentations into these studies.
Durante essas 9 apresentações desses estudos, o que eu tentei fazer é passar pelos mesmos pensamentos e ideias vez após vez, para que a gente se torne familiarizados não apenas com as questões, mas também com o contexto, a sequência. Se você for fazer um estudo nos votos ou nessa mensagem, particularmente esses 2 votos, você precisa ter um entendimento bom sobre o terceiro anjo. Now, we haven't looked at the wording of the third angel. We haven't looked to Spirit of Prophecy quotes about. A gente não olhou sobre o terceiro anjo, a gente não viu no Espírito de Profecia quão grande, quão amplo é o terceiro anjo. A gente não olhou isso no Espírito de Profecia. Tudo que a gente tentou fazer até agora, tudo que a gente fez realmente é estabelecer o início e o fim do terceiro anjo. Você acha que isso seria um trabalho fácil de se fazer? Obviamente não é tão fácil, porque nós não estamos completamente claros sobre essas questões. Nós olhamos para esses votos. Qual o nosso entendimento sobre 11 de setembro e o que acontece ali? E por que nós acreditamos que essas coisas aconteceram naquele dia exato? Algo importante também que nós precisamos estar bem claros. E parece que as pessoas não têm muita clareza nessa questão. As pessoas ainda pensam que, de alguma forma ou de outra, aquilo que eu vou falar agora não está correto. Ellen White não sabe nada sobre 11 de setembro. Não tem nada nos seus escritos sobre esse assunto. Deus não deu nenhuma visão sobre esse evento, sobre esse marco. E eu tento insistir sobre isso por muitos anos. Mas dentro do movimento parece que as pessoas não estão aptas para aceitar isso. Dass es Leute nicht angeben können, eine Unfähigkeit, dies anzunehmen, scheint in der Bewegung zu herrschen. Ainda existe bastante resistência por pessoas no movimento quando eu digo que Ellen White nunca mencionou 11 de setembro. As pessoas acham que isso é muito difícil de acreditar. Elas não conseguem imaginar que nós passamos por 13 anos, chegamos até aqui nesse movimento e construímos tudo em cima desse marco que é 11 de setembro. E não tem nenhuma referência sobre isso na inspiração. Então, eu não sei o que você pensa sobre essa questão. Se você pensa, não, é claro que ela falou sobre isso, ela tem que ter falado sobre isso, a gente deve estar errado. A gente não está errado sobre isso. As pessoas parecem... As pessoas parecem entender que o fato de que, quando eu digo que Ellen White não fala sobre esse assunto, quer dizer então que nós estamos errados. Eu não acredito que nós estamos incorretos sobre 11 de setembro.
same time, Mas ao mesmo tempo, White speaks about the eu subject. não acredito que Ellen White fala sobre esse assunto. What I want you to do, O que eu quero fazer, if this was a class, not a, se aqui fosse uma aula, não uma campal, Kein Seminar. about now, I would start asking people questions. agora eu vou começar a fazer perguntas. Fragen stellen. Se não fosse uma campal, agora eu começaria a fazer perguntas para as pessoas. E o que eu perguntaria é: qual a sua posição sobre 11 de setembro? September. The first person who would say, E a primeira pessoa diria Ellen White speaks about it, I'd ask them to prove that. que Ellen White fala sobre isso, eu pediria para essa pessoa provar. 11. September spricht, würde ich fragen, beweis es. If you find yourself in that position, Então, se você se encontra nessa posição, ask yourself, Dann pergunte a fragt si mesmo: what's the proof that you have? What's the evidence? qual é a prova, qual é a evidência que você tem? So I would suggest, Porque eu sugiro que não euch, existe dass es evidência. da keinen Beweis gibt. in order to establish, Ao invés de estabelecer esse marco, what you have to do, o que você tem que fazer create a structure, é criar uma estrutura, Struktur aufbaut. and that structure has to be based upon e essa estrutura tem que ser baseada valid methodology. em métodos válidos e precisos. Auf, vorsichtige Uma metodologia válida e precisa. And what we've tended to do in the past, E o que nós tentamos fazer no passado lazy é thinking, ser muito vago e, na verdade, preguiçosos nos nossos pensamentos. Oberflächlich waren, aber auch faul. and all of this E tudo isso on how you read inspiration. depende Unserem Verständnis em como você lê a inspiração. so wie man sie liest. We spoke about this already. Nós já falamos sobre isso. How it was over here yesterday. If you recall. Está aqui, Es war gestern hier drüben onde nós falamos ontem, se você se lembra, How a prophet como que um profeta who's alive in his present que está der vivo no seu seiner Zeit momento ist, he presente, or she might have some ele ou ela tem uma certa comunicação com Deus. angels may impress or speak to their mind. Os anjos os impressionam e falam através das suas But mentes, they're not considered to be prophets. mas eles não se consideram profetas. 10. Don't tend to have dreams and visions. Eles não acham que têm visões e sonhos. And even if they do, they're not considered as E inspired. mesmo que eles têm, eles não acreditam que são declarações inspiradas. Inspirierte Aussagen angenommen werden. So what do they have to do Então, o que que eles têm que fazer to prove their point? para provar o seu ponto? Beweisen. To defend what they want to say? Para defender aquilo que eles querem dizer? Schützen das, was sie gesagt haben, oder verteidigen. What do they do? What's their only recourse? O que que eles fazem? Qual que é a sua única solução? Second witness. Ein zweiter Uma Zeuge. segunda testemunha? What? So they take existing inspired statements Então, eles usam as declarações inspiradas, atuais, e eles usam em seu próprio contexto. Eigenen Kontext. they're forced to do that. Eles são forçados a fazer isso. And when they do that, E quando eles fazem, you will find invariably Dann, Você sieht vai man, dass das encontrá-lo, ausweichbar ist. that they twist or manipulate vai ver que eles portions of inspiration. torcem, manipulam o significado dessas porções das escrituras. Inspiration manipulieren und verdrehen. Ellen White, Ellen White, in her generation, na sua geração, for whatever reason, Für was por auch immer. qualquer que seja a razão, I don't know the reason, Ich eu não sei a razão, she does not want women ela não queria que mulheres to wear the same clothes as men. usassem as mesmas roupas que homens. Die Männer. I don't know why. E eu não sei porquê. Now, she's just going to tell you. Agora ela vai te don't wear the same dizer, types of clothes. não vista o mesmo tipo de roupas. Gleiche Kleidung tragen. And people are going to say, E why? as pessoas vão dizer, por quê? We can wear what we want. Nós podemos vestir o que quisermos. Anziehen, wie wir wollen. She's going to say, no, you can't. E ela vai dizer, não, você não pode. Say, who said? E nós vamos dizer, ok, quem disse? She's going to say, E ela vai dizer, Moses said. Moisés disse. So
there. Então vamos parar Das aqui. jetzt hier. We're in the time period of Moses. Nós estamos no período de tempo de About Moisés, 3,000 years. talvez 3.000 anos atrás. Zuvor. And what are women wearing in that? E o que uma mulher vestia naquela história, Diese Zeit. na história de Moisés? Einfach ihr De uma forma ampla, falando de uma forma ampla. long dresses. Vestidos longos, túnicas. So that's what a woman would wear. Also É das isso ist que uma mulher das vestiria. vielleicht eine Frau tragen A würde. robe. Ein Gewand. And what are men Uma, wearing? Und was uma tragen túnica. denn E Männer? o que um homem vestiria? The same. Same thing. A mesma coisa. So in this picture, which one's the man and which one's the woman? E nessa foto aqui, quem que é mulher e qual é o homem e qual é a mulher? Can't tell. Você não consegue dizer. Sehen. So Ellen White says. Então, Ellen White diz que women have to dress another os way. homens devem se vestir de uma forma e a mulher deve se vestir de outra. Auf eine andere Art und Weise. And she's going to say, I'm going to prove this to you. E ela vai dizer: eu vou provar isso para você se você não acredita nas minhas palavras. Dafür nimmt. She'll take you to Deuteronomy chapter Eu vou te levar para Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, o que diz que uma mulher is not allowed to wear the same clothes. não é permitida usar a mesma roupa Soll nicht die gleiche Kleidung que o homem, e o homem não é permitido usar a mesma roupa que uma mulher. She says, that's simple enough. E ela to diz: understand. é simples assim entender isso. verstehen. Men wear trousers, women wear dresses. Homens vestem calças, mulheres vestem vestidos. Kleider anziehen. There's your proof text. Da ist Esse doch é o ein seu texto Belegtext. prova. And everyone says, Und E jeder todo sagt, mundo diz: wow, of course, it's obvious. nossa, ja, claro, é das ist ja óbvio. offensichtlich. And they don't think, Und E sie eles não denken, pensam, actually, na verdade, Moses says that. quando Moisés they're wearing disse the same isso, clothes. als eles Moses das vestiam gesagt a hat, mesma sie tragen roupa. die gleiche Kleidung. We could be foolish A gente podia ser tolo and think that Moses wrote that. e pensar que Moisés escreveu isso, He just wrote, he said, let me write this thing so. que ele escreveu, deixou escrever essas coisas para que 3.000 anos depois as pessoas elas possam usar isso e defender o uso de calças e vestidos. Vers benutzen können, das, zu beweisen, dass Frauen und Männer nicht die gleiche Kleidung anhaben sollen, sozusagen. Of course, he's not doing that. Claro que ele não está fazendo He isso. has no idea. Ele não tinha a ideia For 3,000 years. daquilo que ia acontecer 3.000 anos depois. Jahre dann stehen würde. He wrote that statement. Ele escreveu essas citações, ele fez essas declarações para as pessoas que estavam He vivas was there. enquanto ele estava ali. Waren in seiner Zeit. Now, whatever you might think that verse Agora, seja o que você pensa que esse verso significa, means, does not mean não significa Bedeutet nicht, that men and women que homens e mulheres não vestem túnicas. and I can assure you, E eu posso assegurar women's robes que a roupa da mulher, didn't have little lace. as túnicas, dass die Gewänder tinha nicht so kleine Spitzen an den nas Enden hatten. bordas Women can wear little fringes that men can't. umas franjinhas assim que mulheres podiam usar e homens não. Spitzen haben konnten, Umas, Männer nicht. umas bordas. Clothing was the same. A roupa era a mesma. So whatever the verse means, Então, seja o que o verso quer dizer, não significa que a mulher não pode usar calça. Keine Hosen anziehen können. jump forward 1,000 years. Geht jetzt Pule einfach 1.000 weiter. anos depois. Timeline of Christ now. Jetzt sind wir Estamos weiter. agora na linha, no tempo de Cristo. Wearing. Und E was o que um homem ainda usa? And women, E mulheres? same thing. A mesma coisa. Jump forward 500 years. geht Pule man 5.000 anos. weiter. What they're wearing, O que estão vestindo? same thing. Immer noch A mesma Go coisa. and look at Roman culture. geht und schaut. Olhe para a cultura If romana. you're a soldier Se você é um soldado and you went on the winter campaign, e você está fazendo uma campanha no inverno, Die Winterkampagne gegangen. you'd wear, in English they call them long Você vai thermal trousers. vestir, no inglês a gente fala de umas calças longas por baixo da sua saia. They do today. They wear É aquilo que as mulheres fazem, elas usam legs embaixo de that's saias. well over 1,000 years after the time of Christ. E isso é Mehr als 1000 Jahre 1.000 anos depois da época de Cristo.
way of dressing. Então, essa forma moderna de se Art der vestir, Kleidung, Red dresses. mulheres usando vestidos e homens usando calças, It's that. ist, It's modern. es ist é algo das, es ist moderno. modern. So Ellen White wants to maintain the status Então, quo. a Ellen White queria manter essas citações. This is not a study of why. Isso aqui não é um estudo do porquê, It's a study of the evidence. é um estudo de evidência Proof that it should be that. ou prova do que deveria ser dessa forma. Weiß, dass es so sein sollte. Because the proof text that she's going to use Porque o texto prova que ela vai usar Tun, cannot honestly Não be pode, used to defend her de position. forma honesta, ser usado para defender a sua posição. Position zu untermauern. Now, lest you think I don't Agora, a menos que você pense que eu não acredito no espírito de profecia e que eu não concordo com ela, Weissagung glaube, be mistaken. você estará errado. I believe Ellen White has authority Eu creio que Ellen White tem autoridade to go into Deuteronomy para ir em Deuteronômio was geht? and she will tell you what that verse means. e ela vai te dizer o que aquele verso significa. But you have to understand Mas você tem que entender that dynamic. a dinâmica. Dynamik verstehen. She can't tell you what the verse means. Ela não pode dizer o que o verso significa e ponto. She can tell you what the verse means. Ela pode dizer o que aquele verso significa para ela naquelas circunstâncias, Her dispensation. na sua dispensação. In the time of Moses, men didn't wear blue robes and women pink ones. No tempo de Moisés, os homens não usavam túnicas azuis e mulheres rosas. All of our cultural norms that we have Todas essas normas culturais que nós temos are not the same norms não they são had as those mesmas days. normas que eles tinham quando essas citações, declarações foram escritas. So that's just one simple example Então, esse é apenas um exemplo simples, that's current, atual, not only in our movement, não apenas no nosso movimento, mas na igreja também, not only in our church, não apenas na nossa igreja, conservative Christianity across the mas world. também no cristianismo conservador ao redor do mundo, Of how you read inspiration, sobre como você lê inspiração, the purpose that it serves for the time period in o which propósito que serve para o período de tempo no qual você vive. So when we come to our dispensation, Então, quando nós chegamos na nossa dispensação, we want to try to understand e nós queremos tentar entender what the prophets spoke about, o que os profetas estavam falando, we will do what they all did. nós faremos aquilo que todos eles fizeram, Single one. cada um deles. They take inspiration, Eles usam a inspiração they apply it in a way e eles aplicam that's correct. de uma forma que eles pensam estar correto. If you consider them a prophet of God, E você considera eles como um profeta de Deus e a sua aplicação está correta. are we all familiar with the prophecy of Joel? Estamos familiarizados com a profecia de Joel? Just in a general way. Apenas de uma forma geral. What's his prophecy? Qual era a sua profecia? Children will do what? As crianças fariam o quê? Dreams and visions. Teriam sonhos e visões. What will happen in the sky? E o que aconteceria no céu? Sun will go dark, O sol ficará escuro e a lua turning to blood. se tornaria em sangue. Have you read anywhere Será que você já leu em algum lugar anything like that happened at que Pentecost? algo como isso aconteceria no Pentecostes? No. Não. Yet what does Peter say? E o que Pedro fala? What you see O que você vê happening all around you está acontecendo ao redor de você is a fulfillment of what? é um cumprimento do quê? Joel. De Joel. It looks nothing like the prophecy. It feels nothing like the prophecy. Não se parece nada e não se sente nada como a profecia, mas ele diz que é assim, é esse o cumprimento. We say,
E o que nós dizemos? Of course, Claro, because Peter says it. porque Pedro diz isso. It must be. Deve ser então. The third example. Vou te dar um terceiro exemplo. Malachi, Malaquias, chapter 3, capítulo 3, I think verse 23. creio que seja o verso 23. Im Deutschen, Malaquias, yeah, I think it was. version. 3, 23. This is Joel chapter 4, verse 5. Joel, capítulo 4, verso Im Englischen ist 5. es Malachi 4, Vers 5, also 45. Just check. 24. Malaquias 3. Verse 23. Vers Malaquias 23. 3, 23. Behold, I send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Sieh, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. What is that of prophecy about? Worum handelt O que é essa profecia? What is the great and dreadful day of the Lord? Was Qual ist que é o der grande e terrível dia do furchtbare Senhor? Tag des Herrn, der kommt? Malachi chapter 3. Malaquias 3 in the German. 3, Malachi 3, Malaquias 3, 23. Chapter 4, verse 5 in the English. Ah, no inglês, Malaquias 4, verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Malaquias 4, verso 5. Just simply put, Wenn man es ganz einfach nimmt, maybe this one, vielleicht das hier. the end of the world, Será que aqui está se referindo ao fim do great and mundo? dreadful day of the Lord, No grande e terrível dia do Senhor, when God's going to destroy the earth. onde Deus vai destruir a terra? I think that's what it's referring to. Eu acho que é isso que esse verso está se referindo. But if you go to the New Testament, Mas se você for para o Novo Testamento, what did they call John the Baptist? como é que eles chamam João Batista? Täufer genannt. Elijah. Elias. It's based upon this prophecy. E é baseado nesta profecia aqui. What dreadful day was there? Was für ein Que furchtbarer dia Tag war das da? terrível é esse? You might argue Você pode argumentar the Sagen, destruction of Jerusalem was a dreadful day, que a destruição de Jerusalém foi um dia terrível, mas essa profecia não está falando sobre a destruição de Jerusalém. der Zerstörung von Jerusalem. one little city, Apenas uma pequena cidade, 2,000 years ago. 2000 anos atrás. It's about the great contrast. Aqui está falando sobre o grande conflito. And yet, E também the people as pessoas applied this passage aplicam essa passagem Dieses Zitat to the first advent. para o primeiro wendet sich advento. auf die erste Wiederkunft an, erste Ankunft an. We just accept it. E nós apenas aceitamos isso como algo válido. So there's example after example. Então, temos exemplo atrás de exemplo. It's a common practice. É uma prática comum. Gewöhnliche Sache. If you were in the time period of the Se first você advent, está no período de tempo do primeiro advento, you'll take an Old Testament prophecy você usará uma profecia do Antigo Testamento and say this applies to us, e diz que isso se aplica para nós, when it may not have done. mesmo que isso não seja. That's what we are doing. É isso que nós estamos fazendo. Using that principle Mesmo que ninguém tenha feito isso. É usar esse princípio created que nós, 11. através desse princípio que nós criamos 11 de setembro. And I think it's important for us to be clear on E eu this. creio que é importante para nós estarmos claros sobre essa questão. So we don't get deceived. Então, para que nós não sejamos enganados ao pensar When Malachi spoke que quando about Malaquias dreadful day, falou sobre o grande e terrível dia, über den furchtbaren Tag gesprochen hat, that he was speaking about the first que ele advent, estava falando sobre o primeiro advento. das erste Kommen Christi gesprochen hat. or that when Moses was speaking Ou about que quando what Moisés women wear, estava falando sobre aquilo que o homem ou a mulher deveriam vestir, speaking about dresses and trousers, que ele estava falando sobre vestidos e calças. that when Joel was speaking Ou about quando Joel estava falando sobre o sol, a lua e os jovens, as he crianças, wasn't speaking about the day of Pentecost. que ele estava falando sobre o dia de Pentecostes. We really do need to be clear on these. Nós realmente temos que ter clareza sobre essas questões, We can look at inspiration para que a gente obviously,
Olhe para a inspiração de forma inteligente e honesta. ehrlich und intelligent herangehen werden. so that we're clear. Damit Então, wir uns deutlich sind. estamos claros These prophets Wenn all diese quando todos os profetas usam essas passagens da inspiração e fizeram isso. getan haben, I believe they were led by God. Eu creio que eles foram conduzidos por Deus. They did what they were required to do. Eles fizeram aquilo que foi requerido a eles naquela geração, na geração deles. But those passages that they used Mas essas passagens que eles usavam para defender a sua posição sie benutzen, um ihre Position zu verteidigen, do not mean what they say they mean. não significa aquilo que eles falam, que eles dizem que significa. Another example. Vou te dar mais um exemplo. One that's a little closer to home. Talvez um que está bem perto de casa. So these charts Então, esses diagramas really are charts that are a pictorial representation of the 2520. são sind wirklich eine representações dos 2520 First anos. of all, als erstes Primeiramente, 2520 is not found in the Bible. os 2520 anos não são encontrados na Bíblia nem no espírito de profecia. Geist der Weissagung gefunden. Be clear on that. Então, estamos Da ganz deutlich claros sein. nisso. The whole concept, the whole idea Todo o conceito e toda a is ideia found in Leviticus 26 está em Levíticos 26, 26 gefunden. in the phrase 7 times. na frase 7 tempos. Now a phrase Então, essa frase means not a sentence but more than one word. não significa uma frase grande, mas significa mais de uma palavra. It's a phrase. Então, 7 vezes são 2 palavras, então seria uma frase. So that's where the first problem arises. Então, aqui é onde entra o primeiro problema. Because of course in the original Porque é claro que no original não é uma frase, mas uma única Es palavra. ist nicht ein Satz, sondern es ist ein Wort nur. 7. 7. Now let's just deal with this in a really simple fashion. Lass uns das hier ganz Agora vamos lidar com isso através de uma forma bem simples. 7 times. 7 tempos. What the Millerites are going to do? O que os mileritas vão fazer? nennen jetzt Take that word, Eles vão usar esta palavra, which in the original que no original é uma palavra, im Urtext ein Wort ist, got translated into 2 words in the English. e no inglês foi traduzida com 2 They palavras. say Então eles dizem, times mean nós sabemos o que tempo significa. bedeutet oder mal bedeutet. it equals 360 years. É igual a 360 anos. Jahre. It doesn't. Und das tut es Mas não é assim. Leviticus 26, that does not mean 360. Levíticos 25 a 26 não está se referindo a 360 anos. 7 times Então, 360. Und sie machen então es eles farão 7 vezes 360 e chegar então nos 2520. Now, I don't mind if the Millerites want to do that. Então, eu não ligo se os mileritas Milleriten das so machen wollen. fariam Let's isso, not pretend that's mas não what vamos Leviticus fingir doesn't. que isso é o que está se referindo em Levíticos 26, porque não é. Das ist nicht. This is a clear example. Esse é um exemplo claro Beispiel. People take inspired statements quando as pessoas usam declarações inspiradas Aussagen nehmen and use them e usam in a way elas that they think is right. de uma forma que elas pensam que está correta na sua própria história. was richtig ist und wenden sie in ihre Zeit an. If we can recognize this, Se nós conseguimos reconhecer isso honest about what is e happening, ser honestos com aquilo que está acontecendo, Sind, was hier passiert ist, we can save ourselves from looking silly. podemos salvar a nós mesmos de parecermos tolos, bobos. Being honest Sendo honestos, doesn't mean we reject the leading. sendo honesto não quer dizer que nós estamos rejeitando a condução de Deus. Ellen White says that these charts Ellen White diz que esses diagramas, particularmente esse, ela comenta diretamente sobre esse, sie direkt das kommentieren. were directed by God's foi hand. direcionado pela mão de Deus. I take that at face value. E eu acho que isso é algo válido, That is so. que é isso mesmo. She says Então ela diz, she had a vision, or there was a prophecy ela about tem uma visão ou uma profecia sobre esse diagrama. Es gibt eine Prophezeiung über diese. I say that must be so then. E eu digo, ok, então deve ser assim mesmo.
both of these charts, Ambos os diagramas 2520, estão lidando com os 2520 anos in the way that it's dealt with here. da mesma forma que está sendo Calculation lidada is aqui. different, but it's right up there. O cálculo é um pouquinho diferente, mas está bem ali em cima. That's fine. Das ist auch Está bem assim. But how do we do Mas that? como que nós lidamos com isso? Do we say, sagen. Nós dizemos Miller says it's 2,500 years. que Guilherme Miller diz que são Ellen White says God directed these 2520 charts. anos e Ellen White diz que Deus direcionou esses diagramas It mentions 2520 down here. e que menciona os 2520 aqui embaixo. Go to the top. Então, se você vai lá para o topo, Where it says está bem 677, pequeno, mas está escrito 677, 1844, 1844, which is 2520. que seria os 2520. 20 Jahre. And because Ellen White says these E porque Ellen White diz que isso foi direcionado pela mão de Deus, the true correct answer. e esse deve ser a resposta verdadeira e correta Dann muss das ja die korrekte Antwort sein. Of the following Bible passage. Von da seguinte passagem bíblica. Levíticos 26, 18, 21, 24 e 28. 28. We've come up with really clever answers to explain all. E nós chegamos a várias respostas para chegar a isso, relevantes, algumas boas, Some are not so. algumas não tão boas assim. Now, if you're willing Agora, se você está disposto to see what I've spoken about a ver aquilo que eu acabei de falar, with the clothing issue, através da questão de roupas, vestimenta, the issue of Joel, ou também a questão de Joel, de Malaquias, you could be willing to see então você está disposto a ver Millerites address this que passage. quando os mileritas abordaram essas They passagens did this. e eles fizeram isso, This is not what Moses meant. isso não é aquilo que Moisés queria dizer. Prophecy of Moses, A profecia de Moisés, Leviticus 26 is fulfilled around 500 Levíticos 26 é cumprido em torno de 500 anos depois que Moisés escreveu isso. Jahre nachdem Moses niedergeschrieben hat, erfüllen. wasn't fulfilled in Não foi cumprido em 1844, 1843 as the chart. 1843, como os diagramas indicam. So wie die Karten es aussagen, erfüllt. But what the Millerites are going to do, Mas o que os mileritas farão? they're going to make an application of this passage. Eles farão uma develop aplicação this dessa passagem para desenvolver essa lógica. Verse nehmen, das hier dann zu tätigen und es ist wahr. We read early writings that Nós lemos angels primeiros directed the escritos minds of que os Miller. anjos direcionaram a mente de Miller. Die Engel den Verstand William Millers geleitet haben. I accept that face value. E eu aceito isso como algo válido. He had 3 prophecies. Ele tinha 3 profecias. He had the 2520. Ele tinha os 2520 que está ali em cima, the 2300 day prophecy. os 2500 dias profecia de 2020 e os 1335. Essas eram as suas 2 profecias principais. He used those E ele usou elas to develop his para desenvolver a sua mensagem. that everything was going to finish or happen, come to his conclusion. Que tudo vai terminar ou acontecer em 1843, chegar à Now, conclusão. Ellen White's going to comment extensively E Ellen White vai comentar de forma extensiva sobre essa história extensa. Now, our critics Agora, os nossos críticos are going to tell us vão nos dizer, if you believe in the 2520, se você acredita nos 2520 anos, nos mostre uma única passagem clara sobre isso, Klardeutlichen Vers. that deal with that number. que está lidando com esse número. And they will mock us E eles vão nos marcar by saying you can't find any. por dizer que você não consegue encontrar nenhuma. We say, E o que nós dizemos? sure we can. Claro que nós podemos. Where will we take them? Da onde nós tiraríamos isso? Great controversy. Grande conflito. Page Página 351.
351, There it is. Und wir sagen, onde da diz ist es. que Can't you do maths? Könnt ihr nicht Você não- Mathematik machen? se você conseguir fazer matemática, The longest. qual Welches que é o die maior? längste? 25, 23, or 13? 25, 23 ou 13? Qual que é maior? Which number is bigger? Qual o Welche número que é maior? ist denn größer? 25. Die 25 The longest. é o Es ist maior, die mas längste. So we're o going maior. to go to GC 351. Então nós vamos para o grande conflito 351 It's going to speak about the longest e and ela the vai last falar prophecy. sobre a profecia maior e menor. Und die letzte Prophezeiung? Say, there you go. Nós dizemos, aí está. Got a proof text. Tem um texto prova para isso. But of course, what we do Mas claro que o que nós fazemos is what we like to do in this é o que nós gostamos de fazer nesse movimento. is to manipulate inspiration. É manipular a inspiração. Manipulieren. An honest and fair reading. E através de uma leitura justa, Essa passage. Great E- Controversy 351. Großer Kampf, ah, o grande 351. conflito 351 vai te dizer, Ellen White is speaking about what subject? e Ellen White está falando sobre que assunto, Thema. This one. este aqui. Speaking about the 2300. Ela está falando sobre a profecia dos 2.300 anos, Ja, Prophezeiung. The longest a maior and the last. e a última, Great time prophecy that's given grande in período de Große tempo Zeitprophezeiung, de profecia que está dado, gegeben. foi dado na inspiração. Não é essa aqui, this one. é este. If we want to be honest, Se você quiser ser honesto e ler de forma Ehrlich sein inteligente, wollen, intelligent lesen wollen. but what we like to do Aber mas o was que wir nós gerne gostamos de fazer? is try to dig into the scriptures É tentar ir até as escrituras e tentar encontrar algo que não está ali, was nicht da ist, try to construct a logic tentar construir uma lógica projizieren, to make that statement to say what para fazer que essas declarações falem aquilo que nós queremos. and not only is it wrong, E não apenas está errado, it's unnecessary. é desnecessário. It's unnecessary É desnecessário to manipulate inspiration manipular a inspiração para defender os 2520. um die 2520 zu verteidigen. 2520 is not a regular time prophecy. 2500 anos não é uma profecia regular. Prophezeiung. If it were, Wenn es Se so fosse, wäre, we would have had clear information. nós teríamos informações bem claras sobre isso. Wir hätten deutliche Informationen, die uns darüber gegeben But wären. it's not, Mas não é, because the 2520 porque os 2520, comes from the term seven que times. vem do termo 7 tempos, Begriff 7-mal, beziehungsweise im Englischen auf 7 Zeiten kommt. In its original context, no seu contexto original, Text. was not dealing with a time prophecy of 2,500 years. não está lidando com a profecia de tempo que foi dada 2520 anos atrás. 2520 Jahre dauern würde. Okay, so I've given enough examples Então eu te dei exemplos suficientes of why we can get into a por problem. que nós podemos entrar num problema. Kommen können. We went to the third angel's message. Nós fomos para Engelsbotschaft. a terceira mensagem angélica e o que nós Was wir vimos? gesehen haben, We had three witnesses for this. Nós tínhamos 3 testemunhas para isso. Quais eram as 3 testemunhas que nós usamos? Revelation 14. Apocalipse 14, essa é a primeira. 14, das ist der erste. Second one. E a segunda? Spiritual Gifts Volume 1 or the book Early Writings? Dons Spiritual Gifts ou Primeiros Early Escritos. Writings is a compilation. Primeiros Escritos é uma compilação Wie nennt man das in Deutsch? Of three books. compilação de 3 livros, um deles é Spiritual Gifts. Third witness. Terceira testemunha, Great controversy. grande conflito. For testimony of 2 or 3. Nos testemunhos de 2 e 3, algo é estabelecido. We established Nós estabelecemos that the third angel's message que a mensagem do terceiro anjo comes before harvest. vem antes da colheita. Once we did that, Uma vez que a gente faz isso, we overlaid that information nós sobrepomos essa informação sobre uma linha de reforma. It was a generic reform line Foi uma linha de reforma genérica constructed using que foi construída usando o modelo de agricultura salvational model
e também um modelo de salvação que nós chamamos de natureza do homem ou 7 passos para a salvação. Das landwirtschaftliche Modell, sowohl auch dieses Erlösungsmodell, welches wir die Natur des Menschen oder die 7 Schritte der Erlösung nennen. Quando nós fazemos isso, nós chegamos num problema fixo aqui, um ponto fixo, e nós podemos ver que esse marco, que é este aqui com pontilhado, é Daniel 12:1, Apocalipse 22:11, que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Nós chamamos fechamento da porta da graça geral, especialmente no contexto que nós entendemos de profecia de tempo. O que nós precisamos entender é onde que começa o terceiro anjo. E ao invés de fazer isso, nós fomos para onde? Para onde nós fomos? Nós fomos aqui para primeiros escritos. E nós traçamos os passos do terceiro anjo. Sua chegada, quando recebe poder e quando termina. Quando termina o segundo anjo, o terceiro anjo é nesse ponto aqui. Nós encontramos aqui em primeiros escritos, e nós também fomos para o grande conflito, capítulo 39. Lembra quando a gente tem os primeiros escritos, isso seria Spiritual Gifts volume 1. O que nós então fizemos é olhar de forma detalhada, particularmente primeiros escritos 277. Qual que é o título do capítulo? O alto clamor. Nós fizemos isso 4 ou 5 vezes. Todos já devem estar familiarizados com os títulos dos capítulos, o número das páginas. Então nós podemos estabelecer através de primeiros escritos. O título do capítulo é O Alto Clamor. E é um capítulo paralelo ao grande conflito. Capítulo número 38. O título do capítulo é A Última Advertência. Nós podemos provar, através desse capítulo, que esse é o decreto dominical. Combinando toda essa informação, nós sabemos que isso é quando o terceiro anjo recebe poder. E é por esse motivo temos o 3E ali. Então, quando a gente volta para 254, Ellen White fala que a chegada do terceiro anjo, 22 de outubro de 1844, quando Cristo sai do lugar santo ao lugar santíssimo, ele te diz o quê? O que ele te diz? O que acontece? Um anjo desce do céu com algo em sua mão, um documento. E o que isso diz a você? Eu começo e você termina. O que eu quero que você lembre é que eu não li essas passagens mais do que você leu.
Eu tenho uma memória ruim. I'm just remembering what we read here Eu last. só estou sabendo, só lembro aquilo que nós lemos aqui nos últimos 2, 3 dias. Be on guard. Seja em Deus. Remember that? Lembra disso? Because Por quê? why? Why be on guard? Por quê? Because the hour of trial is coming. Porque a hora do Didn't say judgment, he said hour of trial or the hour of temptation. a hora da provação, ela diz, não a hora do juízo. That's 3a. Esse é o 3A. Where is he pointing you to? E aonde está te levando? Be on guard today. Esteja em Deus hoje, The hour of temptation is coming. porque a hora da provação está por vir. Third angel take you to? Para onde que o terceiro anjo te leva? Halfway through its message? Metade da sua mensagem? No. Não. To the end. Até o fim. Right here. Bem aqui. He takes you from here all Te the way to leva the end. daqui até o fim. So we've established this. Então nós estabelecemos esse Then what I want you to contexto. see, come E o back, que eu quero que você veja, eu vou voltar para cá, is the relationship of é a the relação third angel. do primeiro e do terceiro anjo. Now this is critical for us to understand. Agora isso é bem crítico para nós entendermos. The first angel and the third angel O are primeiro e o terceiro anjo são idênticos. fear God, Temei a Deus give him glory, e dai-lhe glória, because judgment's coming. porque o juízo está vindo. Third angel, Terceiro anjo, be on your guard, seja em guarda, não receba a marca da besta, because porque it's coming. o juízo está vindo, ou a hora da provação. So we need to be aware Então nós precisamos estar atentos the difference of just reading the da passage diferença de apenas ler uma passagem and understanding the story. e entender as histórias. We're so inclined Nós estamos tão going to Millerite history acostumados de ir numa história millerita, primeira mensagem angélica, 1798 to April 1844. até abril de 1844, Second angel's message, segunda mensagem angélica, April 1844 to October. abril de 1844 até outubro de 1844. Is that correct? Está isso correto? Sim. But Mas the first angel did o not primeiro anjo não terminou seu trabalho em abril. He could not have done. Ele não pode ter feito isso. Continues all the way to the end, Continua até o fim, which will be October. que seria outubro. Now, Agora, this brings us to an important isso point. nos leva até um ponto importante. I want to refresh our minds. Eu quero que as nossas mentes estejam mais We spoke about these claras. Nós falamos sobre esses dois What's julgamentos. the first angel saying? O que o primeiro anjo fala? Stop sinning, Pare de pecar, change your life. mude a sua vida. Why? Por quê? Because in 46 years, Porque em 46 anos, what's going to happen? o que vai acontecer? Jesus is Jesus going to move from here vai sair daqui até ali. and do what? E fazer o quê? Look at Abel's case. Olhar para o caso de Abel. That's what he was supposed to say. É isso que ele deveria ter falado. And what happens? E o que acontece? What happens to Miller, O que acontece com Miller, the ambassador of God? o embaixador de Deus? He says, Ele diz, I don't want to do that. eu não quero fazer isso. If I did that, Se eu fizer isso, if I listen to you, se eu ouvir a você, what would be the consequence? quais seriam as consequências? Nobody would listen. Ninguém escutaria. He does not have the faith Então ele não tem a fé to actually
follow para, the na verdade, instructions seguir as given. instruções que foram dadas a ele. Failure of his mission. É uma falha na sua missão. The story that we've just given E a história que nós demos agora, que nós fizemos is agora, not a version that you não é find uma in versão que inspiration. você encontra na inspiração. Die wir in der Inspiration finden. The version you find in inspiration is clean and tidy. Aquilo que você vê acha na inspiração Deutlich. It's sanitized. é algo bem Sozusagen gereinigt. claro, William Miller, arrumado. what kind of a man? E Ellen White, Miller, é que tipo de homem? Or unfaithful? Um homem fiel ou infiel? Faithful. Fiel. No force. Kein Não Fehler. tinha falhas, era boa pessoa. Different narrative. Aber ich Mas habe agora eu te dou uma narrativa diferente. Abfolge oder Geschichte gegeben. So people would argue Então as pessoas I'm argumentariam not speaking in agreement with inspiration. que eu não estou falando de acordo com a inspiração, Gemäß der Inspiration então quer dizer que eu estou ensinando o erro. muss ich ja dann ihr Lehre lehren. I leave it for you to decide. Und Eu das deixo para que überlasse você ich euch, decida. dass ihr das entscheidet. If my version has Se a minha versão validity, é válida, then the facts, se você considera os fatos, facts of what the angel os fatos de que aquilo que o anjo deveria dizer, compared to what it did say, comparado com aquilo que o anjo falou. hätte sagen, was gesagt hat. I'm not opposed to Ellen White's version of William. Eu não estou em oposição à versão de Ellen White sobre Guilherme Miller. It's a perspective. É a sua I want perspectiva. to give a different perspective. Mas eu quero dar uma perspectiva diferente. I don't have any problem with William Miller, Não porque eu tenho algum problema com Guilherme Miller, porque eu não tenho. Ich habe keine Probleme. but we need to learn Mas some nós lessons. precisamos entender algumas lições. Schon verstehen. What church Oder Que wer- igreja welche Gemeinde William Miller part of? ist, Guilherme Miller faz parte? Sardis. Sardis. A igreja de Sardes. Let's go to Sardis. Então vamos para Sardes, gehen. Revelation. Apocalipse, Chapter. capítulo, Revelation chapter 3. Apocalipse, capítulo 3. So, Sardis, Então, Sardes, the word itself can mean a a number palavra of em different si things. quer dizer coisas diferentes. Unterschiedliche Dinge bedeuten. What does Sardis mean? O que Sardes significa? Before you give your answer, Antes que você dê sua resposta, ask yourself, pergunte a si mesmo where did I get that? da onde que eu Woher habe ich tirei diese isso. Antwort bekommen? What does Sardis mean? O que Sardes significa? You're afraid to answer. Agora você está com medo de responder. Verse one. No verso 1 diz: Tell me what it means. Just Me diz aquilo que significa. one word. Gib Uma mir pequena einfach ein Wort, palavra. was es bedeutet. You're dead. Você está morto? So my brother says Então meu Sardis irmão means aqui death. diz que Sardes significa morte. That you're living. So not dead. Então ele não está morto? Also Sardes bedeutet, dass man lebt. So ist hier der Vorschlag. So if you go to the Bible, Então se você for até a Bíblia, it means alive. então isso significa estar vivo. Você pode ir em outros lugares. Go to a dictionary, what does it mean? Wenn man Vá para um dicionário e veja o que significa. Red. Vermelho. Anything else? Algo mais? erneuert, renewed, Renovado. I'll put the last one. ich mache hier E eu vou das colocar o Come último. out, herauskommen Saia ou oder verlassen. which is where you get Saia. the concept of renew. Wo man É dieses daí que Konzept você tem esse conceito de renovar. herbekommt. These Sair para fora ou Diese deixar. Definition, Essas definições são encontradas em dicionário and this one e essa is found from the Bible. é encontrada na Bíblia. There's a clear difference between them. Und da E gibt tem es uma einen diferença klaren clara entre elas.
So, when we come to the story of Sardis, Então, quando a gente chega na história de Sardes, this is Miller. Dann ist dies aqui é Miller. Now, if Miller is part of this church, Se Miller faz parte dessa igreja, it helps us to identify what kind of a person he is. nos ajuda a identificar que tipo de pessoa que ele é. What church are we members of? De que igreja nós somos membros? Mitglieder von welcher Gemeinde? Not Seventh-day Adventist. Laodicea. Laodiceia. We're part of Laodicea. Nós somos parte de Laodiceia. And therefore, what is our experience? Und was Portanto, ist qual que é a unsere nossa Erfahrung? experiência? Lauter? Lukewarm. So, it talks about being cold Also es handelt Fala hier sobre davon, parecermos frios, heiß, quente and warm. e This mornos. is lukewarm. also laut. Parece So, Ah, this is Laodicea. Und das morno. hier ist Aqui é Laodiceea. Laodiceia. I don't want to do a study on this, Eu não vou fazer um estudo sobre isso, Da reingehen. but I'll give you some Bible passages. mas eu vou te dar algumas passagens bíblicas. Matthew 5, Mateus 5, verse 2 verso 2 and 3, e 3, 15, verse 14, 15 Vers 15, verso 14 3, e 23, verse 37. verso 37 a 38. 23, Kapitel 23, Verse 37 bis 38. So, all of these passages Então, todas essas passagens tell you about the experience of God's vão te church dizer da experiência da Igreja de Deus Erfahrung von Gottes Gemeinde. at the first advent. no primeiro advento. Des ersten Kommens. If I say it this way, Wenn ich es Se eu falar dessa forma, church essa igreja Caiaphas, Das de ist die Caifás, Gemeinde von Kaiphas. the church of Nicodemus, Die a Gemeinde igreja de von Nicodemos, the church of the Sanhedrin. a igreja do Sinédrio. Matthew chapter 5 Mateus capítulo 5 says what? diz o quê? What condition are God's church in? Welcher Em qual Zustand condição Gottes está a Volk? igreja de Deus? In welchem Zustand befindet sich Gottes Mateus 5. It says that God's church Diz que a igreja de is poor in Deus spirit, dass sie é pobre em espírito, geistlich arm sind. so it says that they're poor. Es heißt ja, dass sie Então, em arm Mateus sind. 5, 2 a 3 diz que é uma igreja pobre. What does it mean if you're poor in spirit? Was O bedeutet que es, quer wenn man dizer se geistlich você é arm ist? pobre em espírito? It means you don't have something. Es bedeutet, Quer dizer que dass você man não nichts tem If algo. you are poor, Und wenn Se eu ich digo que você é you pobre, don't have any money in the bank. dann hast du você kein não Geld. tem nenhum dinheiro no banco. So if you're poor in spirit, Also Então, wenn se man, você é pobre em arm espírito, it means you have no quer dizer spirituality. que você não tem nenhuma espiritualidade. Matthew 15, Mateus 15, verse 14. verso When 14, we talk about the church, da vai heißt falar es, sobre a it's igreja going to say e vai dizer that the leaders of the church are blind, dass que die os Leiter líderes da der igreja Gemeinde são sind. cegos and also all of the congregation. e também toda a congregação. We'll read. Wir Vamos lassen- ler? lesen es? Let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Deixai-vos, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. So you're poor, Então você é pobre, blind. você é cego. Chapter 23. Und Capítulo 23, 23, Sorry, this should be 27, 28. na verdade aqui seria 27 e 28. Mateus 23, 27 a 28. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres or tombs or coffins, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Então, aqui seria um túmulo e você é branco por fora. E o que você é por dentro? Cheio de... Que tipo de ossos? Ossos mortos. Então você é branco por dentro e morto. Aliás, branco por fora e morto por dentro. Verso 28 te diz o que ossos significam. O que o osso representa? Vamos ler? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, esses ossos são símbolos de iniquidade e hipocrisia. Pecado. Então, essa morte por dentro é um símbolo de pecado por dentro, enquanto você se parece branco por fora. Qual é o símbolo de branco, ser branco? Justiça. Então, por fora, o que você é? Você é justo. E por dentro, você é o quê? Pecador. Então você parece ser bom por fora, mas por dentro você é cheio de pecado. Então, se você está nessa condição, por fora, o que você se parece? Frio, morno ou quente? Quente. Você se parece vivo. Então, é isso que você é por fora. O que você é por dentro? Você é frio. Então, essa é a condição da Igreja de Deus no tempo de Cristo. Se você for para os versos que lidam com Laodiceia, o que fala sobre essa igreja? Você é pobre, uma igreja cega e nu. São 3 características de Laodiceia que a gente encontra em Apocalipse capítulo 3. As mesmas características que nós encontramos aqui. Pobre, cego. Aí no verso fala nu. Então, essa nudez quer dizer que você não tem a vestimenta correta, que seria uma vestimenta falsa. E nós chamamos isso de justiça própria. São as mesmas características que você encontra aqui na Igreja de Deus no tempo de Cristo, no primeiro advento. Então eu farei a pergunta novamente. Se você é Laodiceia, em que condição você está? Você está aqui frio, você não é morno e você também não é quente. Você dá uma aparência de mornidão porque você é um hipócrita. É o que os ossos dizem. Mas na realidade você está morto. Essa que é a condição laodiceiana. As pessoas que estão internamente mortas. E externamente elas estão o quê? Elas estão
por dentro mortas e por fora vivas. Sardis. Lasst uns zusammen. Vamos para Sardes. Revelation 3 verse 1. Apocalipse 3, verso 1. They have a name Sie haben Eles einen têm um Namen. nome that says what? que diz o quê? We'll read the verse. Vamos ler o "Unto the verso. angel of the church of Sardis write, These things saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars. Apocalipse I know 3, thy verso works, 1. that thou hast a name, that thou livest and art dead. Und dem E ao Engel der anjo da Gemeinde igreja der que está em Sardes Sardes escreve: schreibt, Isso der, diz o que welcher tem os die 7 Geister Espíritos de Gottes Deus hat, e as Gott 7 estrelas. die sieben Geister Conheço Gottes suas obras, hat, que tens kenne nome dein de que Werk, vives e du hast estás den Namen, dass du morto. lebst und bist doch tot. So, this was Laodicea. Also Então, das war Laodicea, essa é This is Laodiceia. Sardis. und das E war essa Sardes. aqui é What does it say Sardes. about Sardis? O que fala sobre Was sagt das für Sardes? Sardes? They have a name that says what? Sie haben Ela einen tem um Namen, nome der que diz o was quê? Alive. dass sie Vivo. am Leben sind. But what are they? Mas o que elas são? O que Sardes é? Morta. Internally, Estão internamente have a mortas, name that says mas têm um nome que diz they're alive. que elas estão, que ela está viva. People struggle Então as pessoas têm dificuldade with the subject com o assunto of the nature of man, da natureza do homem. Natur des Menschen. the threefold nature of man. Die As- dreifältige Natur As des três Menschen. naturezas do homem. Inside, Also wenn Quando es diz innen drin por dentro, how do you know what's on the inside of a person? o que você sabe o que tem dentro de uma pessoa, por dentro de uma pessoa? The man thinks, so Internamente. wie ein Mann denkt, so is he. so ist Aquilo que o homem pensa, assim ele é. O que você Comes out pensa through your mouth, sai your hands, kommt aus através da sua boca, das suas mãos, kommt, do seu aus deinem comportamento. Mund, was du sprichst, oder deine Hände, was du tust, heraus. so the Millerites. Então os Sardis, mileritas, Sardes, they were supposed to be ambassadors for God. eles deveriam ser embaixadores de Deus. They were supposed to be alive, Eles deveriam estar vivos, hot. quente. But it turns out Aber Mas o que acontece that internally que internamente they're dead. eles estão mortos. tot sind. So if you're internally dead, Então, se você está morto what's internamente, come out of your o mouth? que vai sair para fora da sua boca? Raus. Dead things or alive things? Coisas mortas ou vivas? Lebendige Dinge. Dead things. Coisas mortas. Dinge. So what comes out of the message or the mouth or the doctrine of the Então, o que Millerites? sai da mensagem, da boca, da doutrina milerita? Heraus. Will it be a living message Será que seria uma mensagem viva or a deadly message? ou uma mensagem morta? Oder eine tote Botschaft. Deadly one. Es ist eine Uma mensagem tote morta. Botschaft. Jesus, Jesus, when he speaks to the Samaritan quando woman, ele fala com a mulher samaritana, have a discussion over what issue, Da haben sie subject. ein Gespräch. eles têm uma discussão sobre que assunto? Wasser. If you drink Água. her water, Se você beber a água dela, what will happen? o que vai acontecer? You'll be thirsty again. Dann Você terá sede You novamente. keep on drinking and it Você gets tem satisfied. que ficar tomando para se satisfazer e nunca vai estar satisfeito. If you drink from Christ's Se water, você beber da água de Cristo, what kind of water do you call it? que tipo de água que ele chama? Living water. Água viva, lebendiges Wasser. que é essa aqui. What comes out of your belly? Was O que kommt sai denn da sua barriga? heraus? Streams of A water. stream. Ein Uma Strom. fonte. Can you sort of put your arms around it and stop it coming out? Você pode colocar seus braços e fazer com que pare de vir? Dass es nicht mehr rauskommt. No. It Não, will just leak through. Es vai wird simplesmente einfach vazar. Unstoppable. Es É algo que não Where para. did it come from? E da onde que vem? From your belly, Da sua barriga, which is where? wo que está onde? Inside or outside? Dentro ou fora? Inside. Dentro. If you're alive on the inside, Se você está vivo por dentro, du am Leben bist, what will come out? o que vai sair? rauskommt. Life. Vida. A life-giving message. Uma mensagem viva. So the Millerites, Então os they mileritas fulfill this prophecy. vão cumprir essa profecia Erfüllen. On the outside, e por fora, their name seu nome is what? é o Sag quê? was. What's their name? Qual o nome dele? O nome deles? First, Primeiro, angels, message. primeira mensagem They angélica. were, É isso que eles eram. came down from heaven, Desceu do céu and they look
beautiful. E eles pareciam bonitos. They had a name that says that they were alive. Eles tinham um nome que dizia que eles estavam vivos. The first angel, wouldn't you? Você confiaria no primeiro anjo, não? You would. Claro que sim. Por quê? Because they look Porque se parece white on the outside branco por fora, and they're deceptive mas é algo enganoso. because inside Porque por dentro they have a deadly message. tem uma mensagem morta. tödliche Botschaft. They're going to teach you E eles vão te ensinar that the judgment que o julgamento is not investigative, não é um julgamento investigativo, Versuchend, it's executive. é um julgamento Not the executivo. message they were supposed to give. E não é a mensagem que eles deveriam dar. geben sollen. So why did they give the message? Então por que eles estavam dando essa mensagem? Botschaft gegeben. Like us, Assim como they nós, do not trust God. eles não confiaram em Deus. They want to take the management of this project into Eles their own queriam tomar o controle desse projeto nas suas próprias mãos. hands. It's all about project management. Es geht É alles tudo sobre Who's directing this project. Wer tut Governo das de um Projekt? projeto. Quem que está liderando esse projeto? Deus? Jesus? Jesus? Ou Miller? Miller. Miller's not going to trust what God wants him to do. Miller não vai confiar naquilo que Deus queria que ele He'd rather go fizesse. and get his instructions from the church. Ele preferia ir e pegar toda a sua instrução da igreja. Now, what would have happened in reality Então, o que que teria acontecido na if realidade he followed the instructions? se ele tivesse seguido as instruções? He would have gone to the people, Ele teria ido às he pessoas said, e diria: 6 years, 46 anos, what's going to happen? o que vai acontecer? You can't see it. Você não pode ver, você não pode sentir. Millions of miles away. Milhões de quilômetros à distância, você não poderia ver nem com um telescópio. Ihr könnt es doch nicht mal mit einem Teleskop sehen. Jesus will move rooms. Jesus ia sair de um compartimento Start dealing with Abel, e começar a lidar com Abel. and that's what's going to happen. É isso que ia acontecer. And he doesn't want to say that. Mas ele não queria dizer isso. Por quê? Afraid of. Porque ele tem medo do quê? No one's going to hear. Que ninguém iria ouvir. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. So this is kind of a cliche phrase. Na verdade, essa é uma frase um pouco clichê. It has some accuracy to it. Tem, na verdade, At the end of uma verdade 6 nisso. years, No fim desses 46 anos, saved. quantas pessoas foram salvas? What number that pops up in your mind? Que número que vem na sua cabeça? Ein Gedanken aufkommt. 50 people, 50 pessoas, 46 years, 46 anos, Jahren. millions of dollars, milhões de dólares, Dollar. hundreds of thousands of man hours. centenas e milhões de horas. Arbeitsstunden von Menschen. People go bankrupt. As Leute, pessoas, elas entram em falência. Bankrott, They danke. give their life savings for this project, Elas dão Ihre ganzen, todas as suas economias para esse projeto. Ersparnisse haben auf für dieses Projekt. and the end result is what? E qual que é o resultado final? 50 people. 50 pessoas. Tell me, E você me diga, does that sound like será que isso se a parece successful project? como um projeto de sucesso? Erfolgreiches Projekt. And the person who's commissioned to give E a it, pessoa que foi comissionada a dar nem mesmo fez. Die es sogar angefangen hat, Cumpriu. dieses Projekt, schafft es noch nicht mal am Ende. now we can smile, Então agora a gente pode dar risada, philosophy, filosofar, Wir können podemos filosofar that it was necessary to do this. que era necessário fazer isso. Spoke about that yesterday. Nós falamos sobre isso ontem. gestern gesprochen. John does it Johannes João fez isso, Miller fez. today. E hoje, Elder Jeff Pippinger does it. o ancião Jeff Pippinger faz isso também. John died a broken man. Johannes João ist morre als como um homem quebrado. gestorben. He wavered. Hat Ele gezögert. It was only Christ's goodness, era apenas através da bondade de Deus reputation. que protegeu a sua reputação. Seinen Ruf beschützt hat. John was crumbling. João estava, He couldn't reconcile Denn konnte es ele estava, his dead message ele não conseguia perceber with the gospel. mit
a sua mensagem, que sua mensagem era morta com a verdade do Evangelho. E Miller faz a mesma coisa. E hoje você sabe o resultado do ancião Jeff Pippinger. E nós podemos argumentar que se eles não fizessem dessa forma, ninguém teria os ouvido. Nessa sala, existem algumas pessoas que estão já um longo período de tempo dentro do movimento. Mas nós temos feito isso por 30 anos. Nós gastamos centenas e milhares de dólares. E qual que é o resultado final? Poucas centenas de pessoas. E o líder nem cumpriu. Se Guilherme Miller tivesse sido fiel e verdadeiro e tivesse dado uma mensagem que ele foi comissionado a dar, ele teria salvado mais de 50 pessoas. A sua mensagem seria assim: em 46 anos, é isso que vai acontecer. E naquele dia que foi profetizado a ser cumprido, onde todas as coisas pareciam não acontecer, eles teriam esperado. E não teria sido uma surpresa. E Deus nem mesmo espera. O que ele faz? 22 de outubro, ele diz: o terceiro anjo faria a próxima parte do trabalho. A primeira e a terceira mensagem angélica corre imediatamente uma após a outra. Deus foi misericordioso. Ele tinha tudo preparado. Se apenas os seus filhos tivessem confiado nele. A perspectiva que eu tenho dado é uma perspectiva alternativa. Uma que você acha que parece ser crítica, dura, que julga as pessoas, mas não tem a intenção de ser assim. Mas a intenção seria uma avaliação honesta, profeticamente falando, do que vai acontecer. Isso não é uma crítica sobre João, Miller ou o ancião Jeff. Mas é um reconhecimento de que Sardes estava na mesma bagunça que Laodiceia. E eles acabaram tendo mensagens corruptas. E nós deveríamos sair dessa condição. E, portanto, ao abordarmos esses assuntos, nós deveríamos ser extremamente cuidadosos em uma questão: em confiar em Deus e não tentar tomar as coisas nas nossas próprias mãos, porque nós não gostamos da forma que Deus tem governado esse projeto. Parece algo assustador se seguirmos se seguirmos o seu caminho. Se Ele nos diz o que Ele diz, que Ele faz, que não existe nenhum decreto dominical literal, nós não deveríamos ter medo disso, como Miller foi, como João foi,
como o ancião Jeff Pippinger está. We should embrace the message. Nós deveríamos abraçar essa mensagem. We should come out of this condition. Nós deveríamos sair dessa condição. Accept the truth as it is in Jesus. Aceitar a verdade, assim como em Jesus, está em Jesus. And if no one listens, E se ninguém ouvir, accept that as a fact. aceite isso como um fato. Because when you go down the fourth path, Porque quando você cai para o caminho falso, you only get 50 people anyway. você de qualquer forma terá 50 pessoas. If they had given a proper message, Se eles tivessem dado uma mensagem verdadeira, talvez eles teriam salvo 55 pessoas, ou talvez 45. but it would have been a true and faithful message. Mas seria uma mensagem verdadeira e fiel. Treue Botschaft gewesen. And it's always better to trust in God, E é sempre melhor confiar em Deus do our own thing. do que fazer as nossas próprias coisas. Durchzuziehen. Yesterday, Ontem, we gave a version Haben wir nós eine demos Version uma versão of those three histories dessas 3 histórias inferred die que, na verdade, sich darauf inf- bezogen haben. that you have to give força a que message at the você beginning. tem que dar uma mensagem falsa no início. If you don't, Se você não fizer, no one will listen. ninguém irá ouvir. John has to say, João tem que dizer the end of sin, Das o Ende fim des do pecado, Daniel 9:24. Daniel 9, Vers Daniel 9:41, o fim do cativeiro, ist das Ende der Gefangenschaft. 9:44. Aber Ele muss não das tem sagen. que dizer isso. That Miller has to say, Miller tem que dizer Muss sagen, this is the end of the world in que 46 years. Be scared. esse será o fim do mundo no fim dos 46 anos. ängstlich. He doesn't have to say. Você tem que se assustar. Ele não precisa dizer isso. E o ancião Jeff tem que Sunday dizer: law is coming. Das o decreto dominical está vindo. Rather than saying, Ao invés de dizer, Also anstelle davon, dass sagt, we can now ordain women into leadership positions nós agora equal to men. podemos ordenar mulheres einsetzen em, können, weil sie gleichberechtigt sind mit den Männern. nas mesmas posições como homens podem. E podem ser. Funked. E também que a cabeça de um casamento agora Dass in mudou. der Ehe keine Gleichberechtigung gibt, sondern dass der Mann das Haupt der Familie ist, dass das nicht mehr funktioniert. In each of those three dispensations, that first messenger could have done that. Em cada uma dessas 3 dispensações, o primeiro mensageiro poderia ter feito isso. What we find Mas o que a gente encontra is when the work is taken up at the end é que quando o trabalho é levado até o fim, clamor da meia-noite, by the second messenger, pelo segundo mensageiro, they don't repeat the mistakes of the first. eles não repetem o mesmo erro do primeiro. Des ersten Botschafters. And therefore I want to encourage each and every E, portanto, eu quero encorajar cada um de nós Ermutigen, to begin to read para começarmos a ler honestly de forma honesta zu lesen and intelligently e de forma inteligente and trust that God e confiar que Deus Frauen, will dass come Gott up with better answers than we could come up with. virá com respostas muito melhores do que nós temos. als wir es tun könnten. If the 2520 Se os 2520 is not the longest and the last prophecy, não é a profecia maior, and it's not, e não é, we should accept that. nós deveríamos aceitar isso We should try to explain it, e tentar explicar o porquê. not try to give a false message. Não tentar dar uma mensagem falsa. Try to twist inspiration to make it fit. Tentar torcer a inspiração para tentar se encaixar com aquilo que nós achamos. The truth will always set you free. A verdade sempre vai te libertar. The 2520 Os is the 2520 most important prophecy that é a we've been given by profecia inspiration, mais importante que foi nos dada na inspiração, Inspiration gegeben wird. but it's not the longest time prophecy. mas não é a maior profecia de tempo. In the terms and framework that Ellen White speaks about these issues. Nos termos e no contexto de que Ellen White fala sobre essas questões. Thematiken spricht. We're not talking about mathematics, Nós não estamos falando sobre matemática, about which one is longer. sobre qual que é maior. Wie auch immer. We can all do the math. Wir können Todos alle nós poderíamos fazer a We matemática want to aqui, understand mas nós queremos entender Was wir verstehen wollen, is what Ellen White means when she says o que Ellen White queria dizer quando ela fala faz essas declarações. an
honest reading, E através de uma leitura honesta, ehrlich lesen, a great controversy 351 o grande conflito 351 will tell you that she's referring to the 2300 days. vai te dizer que ela está se referindo aos 1335 dias. Jahre bezieht. And we should use sound, proper logic, Und wir sollten gute, richtige, Desculpa, 2300 anos. not the logic that says nicht die Logik. Não a lógica que diz, será que você consegue fazer matemática? 25 is longer than 23. 25 é maior que 23. It doesn't work that way. Não funciona dessa forma. And we should try to be mature about this issue. E nós deveremos ser maduros sobre essas questões. We're looking at the vows. Nós olhamos para os votos. We look at the third angel's message. Olhamos para a terceira mensagem angélica. Find where it ends. Nós encontramos onde que ela termina. We want to look where it begins. Nós olhamos para onde ela começa. And we want to see its relationship. E nós vimos a sua relação com o primeiro anjo. Ersten Engel betrachten. Let's pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celeste, help each of us, Lord, ajude cada um de nós, Senhor, meditate upon our lives, ao meditarmos sobre as nossas vidas, upon our mission. sobre a nossa missão. Above all things, Acima de todas as coisas, be faithful. que possamos ser fiéis e verdadeiros ao Senhor. The high calling of being part of your remnant church O grande chamado de fazermos parte da sua igreja remanescente Gemeinde der Übrigen zu sein. demands everything of us. demanda cada pensamento nosso. Sacrifice, Que sejamos capazes de sacrificar time, não apenas o nosso tempo, o nosso dinheiro e os nossos esforços, Mühe und unser Geld. but may we also be willing mas que possamos estar também dispostos a patient, sacrificar a nossa reputação, Dir hinzugeben. our opinions, nossas opiniões, Meinungen our preconceived ideas. nossas ideias preconcebidas. Vorgefasste Meinungen. Help us to embrace the truth. Nos ajude a abraçar essa verdade, Give it to us. assim como o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém.